Salve, salve galera! Retornamos nesse domingão com mais um giro de notícias do tricolor paulista. Tudo sobre o Mercadão da Bola. Os últimos preparativos para o Choque Rei e a decisão da comissão técnica em retornar para o sub-20 os jovens que estavam à disposição do elenco principal como Ryan Francisco. Fique até o final do vídeo para entender essa informação por completa, mas não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Imagina que não ia ter o confronto entre eles, né? Toda hora tem um Palmeiras e São Paulo. Mano a mano de qualidade não é pra segunda-feira. Mano a mano de qualidade é pra sábado e domingo. Um dia nobre do mano a mano. A torcida de São Paulo agora já foi embora do vídeo, já ficou revoltada. Apesar de que a própria torcida de São Paulo achou a nota meio... com certeza. Por isso que eu tô Pelo falando. amor de Inclusive, Deus, né? O São Paulo vai brigar pra ir pra final, lógico, né? Você sabe quando é a final, né? Quando é a final? Quinta-feira. Dia nobre? Não é dia Não nobre. é nobre. Roda E vinheta. se for contra o Santos, se passarem os dois com o mesmo resultado, a final ainda é no Morumbi. É verdade. Fora de um dia nobre. Segunda-feira, tá? Esse jogo da semifinal do Paulistão. 9h35 a bola rola. No Allianz Parque estaremos com a equipe completa 8h30. A gente abre a nossa transmissão na Max. Roda a vinheta pra gente fazer aqui, frente a frente, mano a mano, essa galera. Vamos lá, o Vitor Sérgio. O Everton ou o Rafael? Rafael faz um bom ano, mas o Everton não. O Everton tem ali uma das cadeiras cativas ali, não faz nada para piorar ali, pior, então o Everton. Lembrando que este programa leva em consideração o momento. E tem até um pouco de incoerência, talvez. O Dorival levou o Rafael para a Copa América, o Rafael tá agarrando bem, nem na pré-lista ele tava. Nem na lista larga ele não tava. Mas, ele pode ter achado que daí tem outros em um melhor momento agora. Não que o Rafael tenha piorado, mas que outros tenham melhorado. Pode ser. Por exemplo, o Hugo Souza naquele momento acho que não aparecia. Não aparecia. E apareceu agora. Pode ser. E aí, Formiga? O Everton. O Everton. Marcos Rocha ou Cédric, Formiga? Rapaz, eu vou na faca de corte maior e na segurança do Marcos Rocha. Você vai com quem? Eu ainda não gostei do Cédric não, cara. Acho que ele é muito ciscadorzinho ali, não gostei muito ainda não. Acho que já faz por merecer o lugar do Igor Vinícius, que acho que é muito inconstante. Mas então eu vou votar no Marcos Rocha. Marcos Rocha, então, lava essa. Gu Gomes ou Arboleda, Vitor Sérgio? Cara, pra esse momento, o Gustavo Gomes voltando de lesão e tudo, eu vou votar no Arboleda. Você, Formiga? Cara, assim, eu acho que faz sentido o voto. Ele ficou um bom tempo. Pelo voltar de lesão. Né? E o Arboleda é muito constante também, né? Exatamente. Vou de Arboleda. Então, Arboleda leva essa. Mikael ou Alan Franco, Formiga? Que o Murilo parece que ainda não volta, né? Cara, eu gosto do Alan Franco e acho que ele faz um campeonato muito correto também. Se fosse o Murilo, eu ia no Murilo, mas vou de Alan Franco. Alan Franco também? O Mikael, gostei muito do jogo dele contra o... É muito pouco, né? São Bernardo, mas é uma rodagem muito pequena, né? E nem esse jogo ele jogou completo, né? Porque ele saiu no final para a entrada do Fux. Então me obriga a votar no Alan Franco, mas eu quero ver mais do Mikael. Fiquei bem impressionado, positivamente impressionado pela estreia do Mikael. Boa, mas por enquanto é Alan Franco. Lateral esquerda, VS, Piquerez ou Enzo Dias? Gostando muito do Enzo Dias, acho que ele faz um ótimo campeonato, mas eu vou votar no Piquerez, cara. Eu acho o Piquerez mais jogador e acho que ele tem jogado bem. Você, Formiga? Eu acho pelo campeonato o Enzo. Pra mim é o melhor lateral esquerdo do campeonato. Eu vou de Enzo aqui também. Acho que o São Paulo acertou nas duas contratações da lateral esquerda. Porque eu também acho o Wendel muito bom. Quem diria, né? Tava passando um aperto ano passado, agora tem dois. Tem dois, Aí a gente vai fazer uma adaptação aqui, tá? Porque estamos imaginando que o Zubeldia vai continuar com os 3 zagueiros que ele tem colocado nos últimos 2 jogos. Então por isso que a gente vai adaptar aqui e vai colocar o M. Martinez contra o Ferrarese, Formiga. Rapaz... equilíbrio. Mas eu acho que por amostragem, Ferrarese. Ferrarese. Você vai com quem? Eu vou seguindo aqui a coerência. E alô, algumas torcidas aí,
Né? Você pode até dizer que o meu voto é uma merda, mas que é incoerente, sempre não. uma merda, é sempre pode uma ser. merda seguindo o mesmo princípio. Improvisação, eu sempre voto em quem é da posição, salvo uma distância muito mas grande. aqui é difícil, pô, porque Eu aqui... sei, mas mesmo Por que assim... que não é o cara tá jogando improvisado? É a gente que tá improvisando, Não, cara. A tudo gente bem, pode estar mas improvisando um pra exatamente. zagueiro ou o outro pra volante. O Ferrarese tá jogando improvisado. Ferrarese não, mas tudo bem, É mesmo isso que eu tô assim. dizendo. Diferente. O Valverde, o Real, tá jogando improvisado. eu acho que... E aí ia quebrar o voto dele, porque o Valverde hoje disputando com qualquer um ia ganhar de qualquer um na lateral direita. Não, Não? qualquer um não. Do Arnold não ganharia. Olha, Do Arnold não ganharia. pra atacar ou pra defender? Coitado do Arnold, então a vida eu inteira. vou... Mas é que eu acho que o Ferrarese tá bem, mas acho que o Emiliano Martinez fazendo o papel de volante pra alguém que chegou agora, botou o Aníbal no banco, acho que tá melhor. Vou votar no Emiliano Martinez. Eu vou no Ferrarese aqui, tá? Eu acho que ele tá bem na temporada. Nas chances que tem tido com o Zubeldia. Então, o Ferrarese vence a brincadeira. Richard Rios ou Alisson? Caraca, cara. Difícil, hein? Eu acho que o Richard Rios já esteve melhor na temporada. Mas o Alisson tem que fazer um papel um pouquinho diferente. A gente não votou isso recentemente? Pela não? lesão do Paulo Não, né? Maia. Acho que sim, teve uma namoro de Palmeiras e São Paulo. Eu vou nisso que falou aqui a Tainá. Eu acho que o Richard Rios deu uma caída aí de produção e acho que o Alisson tá crescendo e jogou muito bem, por exemplo, numa outra função. Vou de Alisson. Podia só Desta ter estado vez. no gol, né? Podia ter estado no gol. Mas acabou que não fez falta. né? Mas podia ter feito. Podia ter feito. Ele mesmo zoou em relação a isso na entrevista que Ele até se zoou, né? deu Ele pra falou, galera. por isso que eu não era um atacante bom. Eu não gosto de gol. Você vai com quem? Vou no Alisson também, inclusive quando teve fora mostrou o quão é importante, né, a ausência. E voltou bem também, agora já tá tendo que fazer outra coisa de novo. Alim, Rafael Veiga ou Marcos Antônio? Aí, Rafael Veiga. não precisamos explicar muito? Não. Facundo Torres ou Oscar Vess? Facundo Torres faz um campeonato bem interessante, mas é o Oscar, né? Se eu tiver uma vaga só, eu escalo o Oscar. Você também? Sem dúvida, né? Ele é muito diferente, né? Ave Maria. Cara, o problema passe é que ele deu simples pro gol que acabou sendo a jogada do Lucas, gol do Calério contra o Novo Horizontino, é brincadeira, porque ele cria a angulação pra facilitar a corrida do Lucas. E a angulação deixou o zagueiro do Novo Horizontino na indecisão. Porque eu, nesse momento, tô com mais velocidade que o zagueiro do Novo Horizontino. Rafael Donato. Não. Provavelmente. Não. Não, se eu treinar uma semana Não, tá. Eu acho correndo com a bola ou sem? ele tava ali correndo Sem. diante da bola. Né? Tinha participação da bola em algum A momento bola ali estava e no do contexto. adversário também. Então, importante. Se o Oscar e o Lucas se encontrarem mais, eles pensam numa velocidade muito parecida. Eles, assim, por dentro, eu gosto muito dos dois. Estevão ou Lucas? Complicado, velho. Complicado. Eu gosto muito do Lucas, cara. Só que o Estevão, pra mim, é diferencial, é craque, né? É outro patamar pra mim de joia. E faz o que faz, velho. Não tem como. Eu não acho. Estevão. É Estevão? Estevão. Eu não acho que foi até um início de ano dos dois voando. Acho que alguns altinhos, mas nada de manter como o Estevão manteve, por exemplo, no ano passado. Sabe o quê? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia, cara. Assim, até se for ver de chegar no momento, né? O Estevão vem de um jogo fantástico, o Lucas vem de um jogo que ele constrói a jogada do gol lá. Acho bem difícil. Se eu fosse o treinador por um jogo decisivo... Ai, cara. Se eu fosse num jogo decisivo, eu ia optar pela experiência do Lucas. Mas não tem voto certo nem errado nesse aí. Eu acho que tem a experiência do Lucas, mas eu acho que o Estevão num contra um é mais diferente.
O Lucas faz isso também, mas... Neste momento, eu acho que não com a facilidade, entre aspas, que o Eu acho que o faz. Estevão tem Porque o uma Estevão é fome muito pra leve, decidir né? mais, cara. Ele parece que ele quer mais decidir os jogos do que Embora o Lucas. seja cobrado do Estevão decidir um jogo desse tamanho, né? É um debate que vira e mexe aparece, né, também. E que acho que tá ok, né? O moleque tem 17 anos, isso vai acontecer naturalmente, mas tem esse debate aí. Mas é difícil mesmo, cara, não tem gabarito, não. Esse aqui, acho que é isso, não tem resposta certa. Eu vou de Estevão aqui. Vou repetir o que eu disse, eu acho que nenhum dos dois... Acho que os dois mostraram coisas boas no início da temporada, mas nenhum dos dois, pra mim, manteve o alto nível durante a temporada. Bom, tanto que o Palmeiras sofreu para classificar e o São Paulo foi questionado em vários momentos durante esse início de temporada. Flaco Lopes ou Caleri? Então, tenho certeza que todo mundo que me chama de Caleri Zete acha que eu vou votar no Caleri E tá certo. acertaram. Eu vou votar no Caleri. Mas também não tava bem, né? Não, acho que num geral não tá bem, mas acho que o Flaco, Não. né, Também. aquele altos Tô e baixos contigo nessa. ali, fez um gol ali que o goleiro jogou a bola na cabeça dele e ele fez o gol. Então, assim, e aí acho que num jogo decisivo, entre as inconstâncias do Flaco e o Caleri que não tá bem, mas decide, eu vou no Caleri. Não, tem como. eu acho que tem uma parada do Caleri que me pega e eu acho que pega, tipo, principalmente o torcedor de São Paulo, certamente. Mesmo que ele não esteja bem, ele participa muito do jogo. bizarro. Ele O não dá tempo paz inteiro, ele não dá pros paz pra zagueiros. ninguém, cara. Isso é bizarro. Mas assim, ficou um bom tempo sustentado no histórico e na grife. Na idolatria. porque Na idolatria. Na bola tava faltando. E o Flaco também não tá fazendo frente pra ganhar do Caleri, então vai aí. Mas é uma disputa, nesse momento, eu acho que em baixa. Aí vou... Tem que trazer, né? Porque o rapaz tá aí, o Tigrinho. A gente não colocou ainda o Vitor Roque, porque a gente imagina que o Vitor Roque não comece como titular. Mas se fosse contra o Vitor Roque? Fica pra quando for. Não, Fica pra quando. eu votaria no Vitor Roque. Não me venha com enrolação. O meu advogado falou para Não, o senhor não tem advogado aqui dentro. Porque eu não preciso. Naquela porta pra dentro não há advogado. Meus porta pra dentro não há direitos advogado. constitucionais, a quinta emenda da Constituição. Daquela porta pra dentro GLO, não há advogado. Tá na GLO, hein? O senhor não pode se sou manter em obrigado. silêncio. Posso sim. Não, senhor. Tenho habeas corpus preventivo. Este programa ele é feito por gerar provas contra si mesmo. Não. Ué? Eu tenho habeas corpus preventivo dado por Fabiana Araújo Góes. Então Não é possível que você vai meter essa. Não, quando for o caso. Eu gostaria de usar um termo aqui. Pra gerar um mistério. Eu gostaria de usar um termo aqui, mas eu não vou A utilizar. produção já autorizou. Chamado cagão, Que você bom. Obrigada, formiga. Era isso que eu precisava. Bom, mas foi Caleri, né? No Caleri. voto necessário. Isso. Obrigado. No voto obrigatório. Abel ou Zubeldia? Só teve um e correu o risco de sair, né? Apesar do xingamento do outro também, tá? Não, mas pô, não tem como. Injustamente pra mim. Apesar dele, em alguns momentos da temporada, realmente não ter mandado bem. Abel, né? Abel, a gente falou no programa anterior, que eu já não sei se você já viu ou não, que o Caixinha atendeu ao campo falando no Santos, né? O Abel, o Zubeldia também fez isso, né? Atendeu ali, tentou mudar algumas coisas, mas é Abel, né? Se fosse dar um time pra alguém treinar hoje, seria o Abel, lógico. Abel. Então é 1, 2, 3, 4... 7-4 pro São Paulo. Que isso? 7-5 se contar o treinador. O Everton, Arboleda, Lanfranco, Ferrarese, Marcos Rocha, Alisson, Rafael Veiga, Enzo Dias, Oscar, Estevão e Caleri. Ataque. Treinados Veiga, por Abel Ferreira. Veiga, Estevão, Oscar e Caleri. Ficou bom mesmo? Ficou bom. Enfim, vejamos no que isso vai dar. Vejamos Não o xinguei quanto muito. seremos xingados. Tchau, beijo. Até a Se próxima. médio, muito, pouco. Tem uns aqui que não dá pra escolher. Releve. Que pra mim é aquele momento que eu bato aqui sempre nos vídeos com vocês e vocês estão acostumados a me ver falando, e é aquela coisa que eu repudio, é aquela coisa que eu não admito, é aquela coisa que eu não aceito. Eu vou até tentar tomar cuidado para medir as palavras, porque eu não estou a fim de um processo, mas vou falar mais grosso, vou falar mais duro, porque hoje acho que hoje eu e qualquer São Paulino, você, todos nós temos direito de falar. A gente tem lá na ESPN um cara chamado Oswaldo Pascoal.
E o Oswaldo Pascoal, ele é um senhor de idade, é um cara de cabelo branco, é um cara que, enfim, a gente respeita pela idade, respeita porque é um cara que está lá comentando, é uma pessoa também, como a gente sempre fala aqui, é uma pessoa que merece respeito e tem a opinião dele. Só que aí, quando o cara vai fazer um programa e ele começa a agir, e ele começa a atuar, ele começa a se posicionar de uma forma que não é só um comentário simples e banal, e o cara começa a fazer aquelas famosas frases midiáticas, frases de impacto, ele quer viralizar, ele quer aparecer, ele quer fazer essas coisas, com declarações como a que ele deu ontem, do tipo, ele estava falando sobre Botafogo, sobre Cruzeiro e sobre São Paulo. Lembrando que Cruzeiro caiu na semifinal do Campeonato Mineiro para o América, nos pênaltis, depois de tudo que investiu. O Botafogo, ele perdeu 3 competições seguidas e também não se classificou nem para a semifinal do Campeonato Carioca. Botafogo esse está remontando o time, fazendo essas coisas todas. Ele colocou o São Paulo no balaio e taxou o São Paulo de monte de nada. Então, assim, o Oswaldo, ou Pascoal, como você quiser que eu diga para você, assim, você é um senhor de idade, você vai fazer as coisas, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu não admito que você fale assim do São Paulo. Para mim, monte de nada é um cara como você que precisa gritar e fazer esse teatro, que é aparecer de qualquer maneira na mídia, precisa agir, falar desse jeito, desrespeitoso com o clube, sabendo que se você está aí no seu cargo, nesse emprego, e a sua emissora te contrata para falar, investe tanto em futebol, investe tanto em programas de televisão como eles investem, como a ESPN faz, que inclusive nos últimos tempos vem baixando o nível absurdamente, absurdamente. Inclusive teve gente da sua emissora que veio depois falar para mim em direct message, falando, você está ofendendo a ESPN. Falou assim, amigo, olha o que os caras da sua emissora estão fazendo. Olha o tipo de comentário, se isso é uma coisa admissível, se isso é aceitável. O cara falar sobre isso é um monte de nada. Monte de nada é você, amigo. Monte de nada é uma pessoa que precisa se posicionar dessa forma para ser vista, para ter alguém chamando atenção, para alguém olhar para você e te respeitar. Seus comentários sempre foram muito fracos, sempre foram insossos. Você percebe que você é raso, superficial nos seus comentários. Você é fraquíssimo, fraquíssimo. Deve ter uns salários mais baixos aí, por isso que você foi mantido, porque os caras graúdos acabaram saindo, as estrelas não estão mais aí. Então, assim, os caras devem te manter porque você deve ser um bom soldado, deve receber um salário ali na faixa de baixo. Então, assim, monte de nada é você dentro do cenário jornalístico falando de um clube do tamanho do São Paulo. Na minha opinião, você é um monte de nada. As suas opiniões são um monte de nada. Ah, mas então por que você está repercutindo aqui? Porque eu tenho que falar para os outros São Paulinos para que eles te conheçam, para que eles saibam quem você é. Caras como você, caras como a tal da Tainá, da TNT, que ano passado fez comparações ao atentado, um atentado que aconteceu ao fato de São Paulo não ceder uma sala para o Palmeiras no ano passado. Ela fez uma comparação de um atentado com o fato de São Paulo não ceder uma sala para o Palmeiras. Ela conseguiu ter a pachorra, ter a capacidade de fazer isso. Ou a perseguição cega de algumas pessoas, que algumas pessoas fazem diretamente no São Paulo, como aquele Bruno Vicari, que também é da ESPN, falando que o Dorival tinha trocado o Real Madrid, no caso do Flamengo, pelo São Paulo, que era tipo sair do Real Madrid e treinar o Sevilha. E depois o São Paulo foi campeão, dizendo que ele tinha que ter para o Corinthians ser campeão. São caras como esses que acabam virando exemplo. São caras que pegam e acabam, que crescem fazendo esse tipo de propagação de ódio, que acabam fazendo esse tipo de alimentação de polêmica vazia, que acabam fazendo esse tipo de desrespeito. Esse tipo de cara, esse tipo de gente, é o tipo de gente que acaba mobilizando. Ah, mas ele vai estar lá no TikTok, aí a ESPN pega o cara e bota a frase do cara e replica nas redes sociais, aí o rival pega isso e ataca o próprio São Paulino. O São Paulino se fica indignado. O pior, tem São Paulino que acha que realmente a gente está numa fase ruim, ainda assimila isso, ainda fala assim, a gente está numa fase, ainda trabalha em cima do próprio clube dessa forma. Aqui e comigo
não vai ter eco esse negócio. Então, vou falar para você, ô Pascoal, eu ficaria muito feliz de um dia ter a possibilidade de conversar com um cara como você, pessoalmente, seja em vídeo, fazer alguma coisa, e perguntar para você, honestamente, falar assim, se você acha que condiz e se é respeitoso você chegar a falar monte de nada para um clube de futebol, do qual você pega aí clubes em que você tem milhões de pessoas que são apaixonadas pelo clube, se isso é uma forma respeitosa de falar. Você tem várias palavras, o português é uma língua rica, para você se manifestar, fazer essa coisa. Do São Paulo você não vai falar. Do São Paulo você não vai falar. Enquanto você falar, a gente vai se manifestar contrário. Eu espero que os outros torcedores também falem, também peguem isso. Tá cheio de gente na mídia que é soldadinho de clube, como a gente viu essa semana, uma campanha gigantesca de jornalistas apoiando a decisão da Leila, do Palmeiras, defendendo a Leila, na mesma hora, tipo assim, uma sincronia, parecia que combinaram de botar tudo junto. Uma sincronia enorme. Ao mesmo tempo que você vê outros que fazem uma proteção gigante para o Corinthians, como a gente abordou ontem no vídeo, como a gente abordou aqui. A agenda muda, é muito rápido, o jeito que os caras agem. Mas daí quando você começa a pegar caras que começam a tratar a instituição São Paulo assim, sendo que isso desvaloriza a marca, isso ataca torcedores, acaba incentivando rivais a virem para cima do São Paulo, um vídeo que acaba viralizando, um monte de coisa que a gente já sabe como é que acaba culminando quando o cara trata o clube dessa forma, quando o cara fala assim do clube desse jeito. Isso não é uma forma respeitosa de agir, não é uma forma respeitosa de falar, não é assim que a gente vai aceitar sobre o São Paulo, e eu ficaria muito feliz, vou repetir aqui, de um dia você poder falar comigo, porque eu gostaria muito de poder falar com você e você dizer na minha frente, a gente conversando, seja como for, você falando sobre isso do São Paulo, para a gente poder ter os argumentos e para você poder falar. Porque se aí na sua emissora as pessoas aceitam que você fale assim do São Paulo, se você for conversar com qualquer São Paulino que seja, eu estou falando conversar, você ia ver a linha de diálogo que você ia ter comigo e a forma como as coisas iam acabar acontecendo, porque eu não admito que você fale assim do São Paulo, você não vai falar assim do São Paulo, o seu nome não vai ser esquecido, você vai entrar nesse hall, nessa lista de caras que atacam o São Paulo à torta e direito, que adoram ofender o clube, que adoram desrespeitar a instituição, e você não vai passar batido. A gente vai lembrar de você, o seu nome não vai passar batido nunca mais, porque falar assim do São Paulo você não vai. Fala, torcida tricolor, o sábado foi de trabalho aqui no CT da Barra Funda, visando a partida contra o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista. O treino começou com aquecimento focado em mobilidade e também em fundamentos técnicos, e na sequência foram trabalhadas situações específicas de jogo. Por fim, os atletas praticaram ainda finalizações. Nesse domingo, o São Paulo realiza a última atividade aqui no CT da Barra Funda, antes da partida contra o Palmeiras, jogo único pela semifinal do Campeonato Paulista, que acontece na próxima segunda-feira, às 21h35, no estádio Allianz Parque. Os meninos de Cotia, campeões da Copa São Paulo 2025 e que estão treinando entre os profissionais, podem ter um compromisso na próxima segunda-feira que não é necessariamente com a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O blog do São Paulo apurou que há fortes chances de Ryan Francisco, Lucas Ferreira, Matheus Alves, Mike e Gão poderem atuar na estreia do Sub-20 no Sul. É uma ideia para mantê-los com ritmo e ativos. Zubeldia já foi bastante criticado por não aproveitar os jovens da base com alto potencial. A torcida não vê com bons olhos o retorno dos garotos para defender a equipe Sub-20 do Tricolor. É quase unanimidade entre os torcedores que Ryan Francisco puxa a fila de atletas promissores e que deveria receber oportunidades do técnico neste início de temporada.
Mas agora eu lhe pergunto, qual a sua opinião a respeito desse assunto? Te espero nos comentários. E para você que chegou até o final desse vídeo, não se esqueça de acessar o link abaixo e aproveitar os últimos dias da oferta de lançamento do único e-book que conta a história completa do São Paulo, das origens aos dias atuais. Corra que a oferta está chegando ao fim. De R$ 65,00 por apenas R$ 11,49 e faça parte você também da trajetória do São Paulo. E nesse vídeo não tem salve-salve, mas se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde está falando.